Olá, povo de Deus! Estamos iniciando a nossa live das 20 horas em ponto. Nós estamos no Apocalipse, no módulo de número 9, a Igreja Cruzando os Séculos, esta é a parte 24. Nós estamos na Igreja de Tiatira. Na última parte, nós falávamos sobre o movimento pré-reforma que aconteceu no final da Idade Média, um movimento em contraposição à Igreja Católica naquele período. E o que nós vemos aqui? John Wycliffe se levantando juntamente com Jean Hus para colocar a Bíblia de volta na mão de cada cristão, negando a supremacia papal e com isto trazendo de volta a relação do sacerdócio universal do cristão na presença de Deus. Então nós encontramos nesta passagem o Senhor tratando com a sua igreja. No período das trevas, eu estou aqui no período das trevas, quando o Senhor estava trabalhando com a igreja de Tiatira, ele estava levantando homens no meio da igreja, e estes homens, eles eram como foco de luz no meio de um período de grande trevas. E o que acontecia com este período? No livro de Isaías, no capítulo 34, o Senhor diz assim: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza, e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores que se apacentam a si mesmo, não apacentarão os pastores as ovelhas? No Antigo Testamento, esta exortação do Antigo Testamento também é aplicado no Novo, porque Jesus, ele é o supremo pastor das igrejas, supremo pastor da igreja. Então, todos aqueles que seguem este ministério, eles devem ter como foco as ovelhas. Isso é o que nós encontramos aos Efésios no capítulo 4. O corpo do ministério, qual seja o apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres, devem aplicar as suas vidas no treinamento dos santos para o desempenho do ministério deles. Então, o propósito da liderança cristã sob a ótica de Deus é tratar com as ovelhas. No entanto, aparecem muitos pastores que, ao invés de tratar com as ovelhas, transformam as ovelhas em objeto de lucro. E aí diz: comei as gorduras, vestivos da lã e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. As fracas não fortalecestes, a doente não curastes, a quebrada não ligastes, a derragada não tornaste a trazer, e a perdida não buscaste, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Agora, compare esta palavra final de tratar a igreja com rigor e dureza, a orientação do apóstolo Pedro aos presbíteros. No capítulo 5 de 1 Pedro: rogo-vos, pois, irmãos, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunhas dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipantes da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente,
como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. E aí vem, nem como dominadores do que vos foram confiados. Antes, tornai-vos modelos do rebanho. Então observa, o mesmo que o Senhor fazia com Israel no Antigo Testamento, ele faz com sua igreja no Novo Testamento. E aí ele diz, quando ele encontra uma situação como essa, ele levanta homens como John Wycliffe e Jean Hus, e ele diz, porque assim diz o Senhor, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Como o pastor busca o seu rebanho, no dia em que encontre as ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas, livrá-las-ei de todos os lugares para onde forem espalhadas, no dia de nuvens e de escuridade. Então, o Senhor, ele está dizendo que ele próprio, ele vem ao encontro destas ovelhas. E quando ele as encontra, ele retira elas da mão daquele pastoreio dominador e as transporta para um lugar seguro, onde elas podem receber alento, conforto e vigor para continuar a sua jornada. Nesse período também, nós vamos ver o movimento da religião, da revelação, em relação ao evangelismo e as incursões militares dos anos de 538 a 1492, aqui caminhando para o final desse período. Como é que se evangelizava nesse período chamado Idade Média? Os monges medievais eram uma importante força evangelizadora, pois os mosteiros se multiplicaram na Irlanda, acolhendo alunos vindos da Inglaterra. Então, havia os monges que eles proclamavam a necessidade de uma vida asteca, uma disciplinada, uma vida regrada, uma vida fazendo profissão de fé pela pobreza. Então, eles chamavam a atenção das pessoas que queriam maior espiritualidade. Quando as igrejas elas começam a ser dirigidas por homens que se ocupam tão somente das coisas terrenas e não dão mais valor para a vida espiritual das pessoas, elas se sentem incomodadas e elas saem em busca daqueles que podem alimentar o vazio da sua alma. E muitas vezes elas encontram naqueles que têm um modo de vida cristã radical, uma distinção entre o que é verdadeiramente, à luz do seu entendimento, o andar com Deus. Então, o contraste se torna mais palatável para ser identificado, não que ele seja necessário. Por que eu estou dizendo isso? Observa, o homem natural e o homem espiritual, eles têm o mesmo objetivo. Qual é o objetivo? Construir uma casa. E depois, o homem natural, o homem espiritual, também tem o objetivo de construir a sua casa. Se você olhar atentamente para as casas construídas pelo homem espiritual e pelo homem natural, talvez você não encontre diferença alguma entre elas. Elas são aquilo que se apresenta perante os homens. Você poderá estar vendo um indivíduo caminhar do lado dele outro, e você não percebe a diferença entre eles. Miki, seja bem-vinda. Eu estou fazendo a distinção entre o homem natural
e o homem espiritual. Então note, o homem natural, vou colocar aqui, o homem natural, ele edificou a sua casa. O homem espiritual, edificou também a sua casa. Você olhando para a casa de ambos, você vai dizer, são duas casas iguais, confortáveis, boas de se morar. No entanto, Jesus disse, o homem natural edifica a casa sobre areia. O homem espiritual edifica a casa sobre rocha. Quando é que a diferença vai se apresentar? Quando a pressão cai sobre ambas as casas. A casa sobre areia desmonta. A casa sobre a rocha resiste. Então, quando nós não entendemos o andar com Deus e queremos e temos fome e sede das coisas espirituais, aqueles que apresentam o extremo daquilo que a gente vive, pode parecer que é o modelo de vida cristã que buscamos. Por isso que os monges medievais, eles eram chamariz para quem que queria reconectar-se com Deus. Então eles iam para os monastérios e eles entendiam que ali estava a verdadeira espiritualidade do homem, porque eles encontravam os monges orando, rezando noite e dia sem parar. E eles achavam que aquilo era modelo de vida cristã a ser seguido. Gregório o Grande, Papa do período 590 a 604, ele desenvolveu uma obra missionária entre os pagãos do norte da Europa e na evangelização dos anglo-saxões nas Ilhas Britânicas. E as cruzadas, Rodrigo, seja bem-vindo. E as cruzadas, por mais absurdo que seja, era enxergado como instrumento de evangelização. A evangelização alcançada por meio da guerra. É interessante que eu estava lendo os sermões do Espírito Santo do Padre Vieira, e ele dizia isto, de que ele olhava para as cruzadas e falando e comentando acerca dela, Dora, seja bem-vinda, comentando acerca dela, ele dizia que se o homem não se converte pelo evangelho, se converte pelo braço da arma. Então eles entendiam que era uma forma de evangelizar também. Da onde que eles estiravam isso? Lembra que quando Jesus foi preso, Pedro pegou da espada e cortou a orelha daquele soldado, e depois Jesus vai lá e cura a orelha do soldado? Esta parte de Jesus ir lá curar não é lida. É lida que Pedro teve que usar a espada para proteger Jesus. Então daí vem o conceito de que a arma também ajuda a evangelizar em determinadas circunstâncias. Aí você vai dizer, César, mas como que eles podem pensar uma coisa como essa? Pega um texto, tira ele do contexto, não olha ele completamente e depois usa aquele texto para desenvolver uma doutrina, e essa doutrina se perpetua no tempo. Lembra que a Igreja Católica tinha a Bíblia e o magistério da Igreja no mesmo nível da Bíblia, e depois a infabilidade papal. Se o magistério da Igreja definia aquela doutrina e a infabilidade papal assumia como verdadeira, estava feito. Aquela era a doutrina a ser seguida. Nesse período tão conturbado da história, o da Idade Média, onde não se discernia mais qual era, de fato, a obra de Deus a ser realizada, o Senhor se apresentou àquela igreja com olhos com chama de fogo e pés semelhante ao bronze polido, vaticinando que
caso a igreja não se arrependesse da sua prostituição, haveria de passar por grande tribulação. E no período da história, foi as incursões militares que vieram do Oriente contra o Império Romano. Então, eles passaram por muitas perturbações na Europa. Por quê? Porque a igreja não se arrependeu da sua conduta naquele período. E ali nós vamos encontrar a verdadeira igreja em pequenas igrejas espalhadas. Depois de 9 cruzadas, em 1291, o sultão Calauã sitiou Acre, movendo tropas cristãs inglesas e italianas em sua defesa, sendo derrotados, abrindo caminho para a rápida conquista dos muçulmanos nos territórios ocupados pelas cruzadas. É interessante, faço a seguinte analogia agora. Olha só que coisa curiosa. Deixe-me apagar aqui para vocês perceberem isso. Nós estamos falando de um período da história que vai de 538 até 1492. Este é o período da igreja de Tiatira. Nós estamos no ano de 2021. 2021 menos 1000 vai dar o ano de 1021. Por que eu estou recuando 1000 anos? Este período aqui foi praticamente 1000 anos. O que aconteceu no final de 1000 anos? Os muçulmanos avançaram contra a Europa. O que está acontecendo no ano de 2021? Os muçulmanos estão avançando de novo sobre a Europa. Olha que coincidência. No ano de 1492, os muçulmanos avançaram contra a Europa. E hoje eles estão avançando contra a Europa. Os rumores que a gente ouve da Europa hoje é que, como os muçulmanos estão vindo, buscando abrigo na Europa, fugindo da perseguição, e como eles não assinam um acordo com... Quando você entra num país, por exemplo, vamos supor que o inglês quer vir para o Brasil. Quando ele vem para o Brasil, ele tem que assinar um juramento que ele declara que ele vai viver em conformidade com as leis e os costumes do Brasil e vai se tornar brasileiro. Na Europa, como os muçulmanos estão entrando e não se pode pedir a eles que abandonem sua religião, eles não estão fazendo nenhum tipo de acordo de aceitar tacitamente os costumes europeus. E uma parte desses que estão vindo, eles estão, por exemplo, cometendo abusos sexuais. E eles não podem ser presos. E ninguém pode reclamar do que está acontecendo. E isso está acontecendo na Europa hoje. O que acontece? Se nós olharmos esse período anterior da Europa, ela foi esfriando na fé. Observa que nós falamos ali atrás que nesse período da igreja de Tiatira, um grande volume de dinheiro veio para construir templos. E templos pagãos eram transformados em templos cristãos. Hoje na Europa, templos cristãos estão sendo fechados
para ser utilizados como boates, casas de danças e, em muitos lugares, casas de prostituição. Então observa que alguma coisa está acontecendo em nosso tempo que nós devemos prestar atenção. Por quê? Porque Jesus disse: se vocês não se arrependerem, vamos ler, vamos ser mais preciso, porque agora isso ficou deveras importante para nós entendermos o tempo que estamos vivendo. Vamos ler Apocalipse capítulo 2, versículo 21. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prosto de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram. Olha o verso 23. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e coração. E vos darei cada um segundo as suas obras. O que é que estamos dizendo? César, por que você está falando da Europa desse jeito? Lembra que a última igreja de Laodiceia, lembra que a igreja de Laodiceia é aquela que Jesus disse: você não é quente nem frio, é morno, eu vou vomitar da minha boca? Lembra que a igreja de Laodiceia colocou Jesus para o lado de fora? E que Jesus quer voltar para ocupar o centro das atenções? Volte para a igreja de Tiatira. O Senhor está dizendo a essa igreja: arrepende. Se não arrepender, eu vou matar os seus filhos. Deixe-me explicar uma coisa. Talvez o que você está ouvindo de mim, você diz assim: César, Deus é amor. Que história é essa de Deus permitir que alguém venha matar os nossos filhos? Lá na igreja de Laodiceia, arrepende. E a igreja não se arrependeu. A igreja de Tiatira arrepende. A igreja não se arrependeu. Agora, eu creio que você participa da ceia como eu participo. Quantas ceias você já participou na sua jornada? Agora eu pergunto, em quantas vezes da ceia que você participou, o pastor não leu 1 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 23, para ministrar a ceia? E ele leu assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Está lembrado? Assim começa a ceia. E aí no verso 25, do mesmo modo, depois de haver ceado, tomou o cálice. Está lembrado que uma vez por mês esse texto é lido? Agora, olha o verso 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Olha a consequência. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Olha só. Deixe-me mostrar uma coisa para vocês entenderem o que eu estou falando. Porque nós estamos olhando com olhos de chama de fogo. Jesus olhou com olhos de chama de fogo. E ele está nos descortinando a história para a gente olhar para a Europa, porque lá é onde está acontecendo isso de maneira mais forte. Os muçulmanos entrando na Europa e causando terror em muitos lugares, não todos, uma parte deles. Observe um detalhe. Nós estamos falando de 1 Coríntios, da ceia do Senhor. Aqui tinha uma igreja. Uma igreja. Aqui tinha outra igreja.
duas igrejas diferentes. Eu era membro dessa igreja. Eu conhecia uma família membro desta igreja. Eu era desta igreja e a família era desta igreja. Nesta igreja aqui, houve um conflito dentro da igreja. E eu entrei nesse conflito no papel de mediador. Esse conflito nesta igreja aumentou e ele chegou na presidência nacional da igreja. E quando ele chegou na presidência nacional da igreja, esse conflito dessa igreja, eu era membro de outra igreja, eu entrei no conflito desta igreja, e quando chegou aqui, a igreja dividiu em três partes. Esta igreja aqui dividiu em três partes. Ok. E aí acabou a minha participação nessa situação. Passado um tempo, observa só, isso aqui aconteceu no ano de... faz muitos anos, mas eu vou colocar aqui um ano, de 85. Ok. Aí passou uns dias, eu tive um sonho. Nesse sonho, eu estava indo de carro para frente, andando de carro para frente, engatei a marcha, a segunda marcha, e acelerei. Só que quando eu acelerei, ao invés de acelerar, de andar para frente, o carro deu marcha ré. E eu não consegui frear o carro. Isso aqui aconteceu numa cidade, em Dourados. Em Dourados. E o meu carro deu marcha ré naquele sonho e ele parou em São Paulo. Em São Paulo. Essa distância aqui é uma distância de 1.000 quilômetros. O carro deu marcha ré de Dourados até São Paulo. E aí eu interpretei o sonho que eu tive. E a interpretação foi esta. Porque eu entrei no conflito de uma igreja, mesmo me posicionando como mediador, eu não discerni o corpo de Cristo, e o Senhor iria fazer a minha vida espiritual recuar numa distância equivalente a 1.000 quilômetros. Ou seja, ao invés de eu crescer espiritualmente, eu ia cair espiritualmente. E esse cair que aconteceu no ano de 85, encerrou no ano de 2002. Por que 2002? Logo depois desse sonho, eu tive um outro sonho. E eu sonhei que eu entrava em São Paulo e eu vi num edifício o número 888. Eu vi esse número num prédio quando eu entrava em São Paulo. E aí, passado de 85, no ano de 2002, eu entrei em São Paulo de ônibus, olhei para um prédio e vi um número bem grande no prédio, 888. E aí eu entendi que aquela marcha ré que eu dei de 85 até